Eles estão por toda parte, nos tetos das casas, nas paredes dos escritórios, nos corredores de hospitais e nas salas de aula das escolas. Discretos, brancos, leves. O nome pode não soar familiar à primeira vista, mas o drywall, também chamado de gesso acartonado, é um dos materiais mais presentes e essenciais na construção moderna. A jornada de transformar minerais brutos em paredes lisas que vemos todo dia esconde um processo industrial incrivelmente complexo. Neste vídeo, o canal Processo Industrial leva você para dentro de fábricas gigantescas para desvendar como milhões de chapas de drywall são produzidas e por que elas se tornaram a escolha número 1 na construção ao redor do mundo. No país norte-americano, mais de 95% das casas utilizam drywall para paredes e tetos, tornando o material mais comum em construção residencial. Cada chapa é feita com um núcleo de pó de gesso moído e prensado entre duas camadas de papel industrial resistente. Essa combinação gera painéis leves, resistentes ao fogo e que oferecem melhor isolamento acústico do que muitos materiais tradicionais. Finalmente, uma curiosidade técnica: a água interna da estrutura do gesso é responsável por parte da sua resistência ao fogo. Quando exposto ao calor, esse água cristalina evapora, absorvendo o calor e retardando o avanço da chama. Por isso, placas de drywall são tão usadas em proteção contra incêndio. Isso significa que, além da resistência mecânica, o material desempenha papel ativo na segurança dos edifícios. Nos Estados Unidos, uma chapa padrão de aproximadamente 1,20 m por 2,40 m, 4 por 8 pés, custa entre 10 e 20 dólares. Embora o drywall custe um pouco mais à vista do que painéis simples de madeira ou plástico, sua instalação rápida e baixa manutenção fazem valer o investimento no longo prazo. O primeiro passo na fabricação de uma placa de gesso é extrair o mineral das imensas cadeias montanhosas, onde ele se encontra bem abaixo da superfície e só pode ser acessado por grandes minas a céu aberto. Você talvez não saiba que uma parcela significativa da gipsita usada na produção de drywall não vem apenas da mineração convencional, mas de subprodutos industriais. Por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 30% do gesso utilizado em chapas vem de gesso sintético, gerado por processos de dessulfurização de gases de usinas termoelétricas. Esse tipo de gesso tem dupla vantagem: reduz o descarte industrial e evita a extração adicional de minério, tornando a produção de drywall mais sustentável. Perfuratrizes potentes abrem poços de dezenas de metros de profundidade, criando minas rígidas o bastante para receber explosivos. Cargas especialmente projetadas para mineração são colocadas nas rochas, de modo que, ao detonar, camadas inteiras de gesso se soltem da montanha. Graças a essas explosões cuidadosamente calculadas, o mineral é liberado e preparado para a próxima fase de sua jornada, tornando-se um material essencial na construção moderna. Em seguida, assim que o sinal é dado pelo supervisor-chefe, o estouro é acionado, fazendo com que milhares de toneladas de gesso se desprendam da encosta. Escavadeiras gigantes entram em cena sobre as pilhas recém-detonadas de gesso, retirando blocos que pesam várias toneladas por vez. Cada máquina opera em ritmo constante, carregando o mineral nas caçambas de caminhões menores especializados. Esses caminhões avançam por estradas poeirentas, levando o gesso a uma área de estocagem temporária. Ali, as cargas são transferidas novamente, dessa vez para transportadores pesados, projetados para lidar com volumes enormes. A partir desse ponto, o gesso inicia sua viagem até a planta de processamento, onde a pedra bruta será transformada em um material indispensável para a construção. Carregamentos de rochas de gesso entram de forma contínua na área de recebimento da planta. Cada caminhão pode transportar dezenas de toneladas, despejando diretamente em um pátio de armazenamento ao lado da linha de processamento primária. Engenheiros no local registram os números e administram a distribuição do material bruto, preparando-o para a primeira etapa de britagem. Em média, essa planta recebe e processa mais de 100 caminhões por dia, somando milhares de toneladas de gesso bruto entrando no fluxo de produção. Em seguida, as escavadeiras atuam no pátio de estocagem, levantando imensas cargas de rochas empilhadas à sua frente e despejando o mineral diretamente no funil de alimentação da linha de produção. A partir daí, os grandes blocos são levados para britadores gigantes. Essa etapa de britagem quebra as rochas em fragmentos menores, facilitando o processo de secagem que se segue. O britador de gesso funciona com 2 rolos imensos que giram constantemente, aplicando alta pressão sobre as rochas inseridas. Os blocos maiores são comprimidos firmemente e se fragmentam em pedaços menores sob a força uniforme aplicada pelos rolos. Graças ao movimento constante, a energia de britagem é utilizada de forma eficiente, tornando a redução de tamanho
mais eficaz. O resultado é um fluxo contínuo de gesso britado saindo por baixo. Essas rochas de gesso contêm até 70 a 80% de gesso puro e são trituradas em partículas de apenas alguns milímetros de tamanho. Contudo, esse processo gera uma enorme quantidade de poeira e, se os trabalhadores respirarem isso por longos períodos, pode levar a doenças sérias como câncer de pulmão. Depois que o gesso finalmente é moído, ele é transportado por correias rolantes gigantes que avançam centenas de metros, funcionando sem parar. Essas correias garantem que o fluxo de material seja ininterrupto, entregando cada partícula de gesso diretamente para a área de secagem e processamento da próxima etapa da produção. Após a moagem, o pó fino de gesso é alimentado em um forno rotativo gigante para o aquecimento. Durante essa etapa, o sulfato de cálcio diidratado perde lentamente a água e se transforma em sulfato de cálcio semi-hidratado, comumente conhecido como gesso calcinado. As chamas do queimador invadem diretamente o forno, criando temperaturas que variam de cerca de 300 graus até mais de 660 graus Celsius, com alguns pontos quentes chegando perto de 700. O aquecimento normalmente dura horas, para permitir que a água seja liberada gradualmente, sem que a estrutura cristalina se quebre muito rápido. Engenheiros monitoram cuidadosamente e ajustam os controles, mantendo as temperaturas estáveis em diferentes zonas do forno. Esse nível rigoroso de controle produz pó de gesso de alta qualidade, pronto para seguir para a próxima etapa de mistura. Quando o processo de aquecimento termina, o pó de gesso é enviado para a área de mistura, para ser preparado em forma de slurry, uma mistura pastosa, antes da composição. Antes da mistura completa, técnicos retiram uma pequena amostra para o laboratório, onde o pó é misturado com água numa proporção fixa e combinado com aditivos como amido ou modificadores de tempo de pega. Outro ponto interessante: aditivos modernos contribuem significativamente para que as placas tenham características especializadas, como resistência ao impacto, maior isolamento acústico ou proteção contra a umidade. Alguns desses aditivos incluem fibras de vidro embutidas no núcleo de gesso, fibras de celulose reciclada e agentes formadores de espuma, que reduzem o peso. Por exemplo, placas com fibras de vidro são usadas em locais de tráfego intenso ou comerciais, porque suportam melhor golpes e não racham tão facilmente. A mistura é agitada minuciosamente e monitorada quanto à expansão, resistência e tempo de ajuste. Os resultados são comparados aos padrões exigidos de qualidade, ajudando os engenheiros a confirmar a estabilidade de cada lote de produção. Graças a essa etapa de teste, a fábrica garante que o gesso destinado à produção em massa sempre atenda ao mais alto nível de confiabilidade. Uma vez que a fórmula é finalizada, o sistema automático inicia a mistura do pó de gesso com água e aditivos, na proporção exata. Cada lote de matéria-prima rapidamente se transforma em uma pasta espessa pronta para o próximo passo. A fabricação de drywall não se resume apenas ao pó de gesso. Internamente, ele está firmemente sanduichado entre duas camadas de papel cartão que aumentam a resistência e evitam empenamentos. Por isso, enormes bobinas de papel com centenas de metros de comprimento são alimentadas na linha de produção. Como componente essencial, máquinas especializadas desenrolam e alisam cuidadosamente o papel, mantendo sua superfície lisa e livre de rugas. Os operadores ficam atentos, ajustando velocidade e tensão para que o papel se alinhe perfeitamente à linha. Essa camada atua como uma estrutura crucial, dando ao gesso uma base sólida para aderir e formando um painel completo de drywall. Logo em seguida, a pasta de gesso é pulverizada com alta potência sobre a superfície do papel achatado. Bicos de alta velocidade espalham a mistura de modo uniforme, formando uma camada contínua e homogênea. Isso permite que o núcleo de gesso se fixe firmemente ao papel, estabelecendo a fundação para o painel completo de drywall. A seguir, a camada de pasta de gesso espalhada sobre o papel passa por um sistema de rolos gigantes para definir sua espessura precisa. Esses rolos são desenhados para gerar continuamente em velocidade constante, pressionando suavemente a superfície da mistura com pressão controlada e precisão. Toda a camada de gesso é nivelada uniformemente de ponta a ponta. A espessura de uma chapa de drywall normalmente varia de 9 a 15 milímetros, dependendo do tipo de produto que a fábrica está fabricando. Essa etapa garante que cada painel que sai da linha tenha dimensões consistentes e esteja pronto para atender às exigências da construção moderna. Logo após a camada de gesso ser nivelada, um sistema automatizado de pulverização aplica uma fina solução sobre a superfície. Esse revestimento serve para eliminar microbolhas de ar que se formam durante a mistura e o espalhamento. Se deixadas sem tratamento, essas microbolhas poderiam criar vazios e enfraquecer o painel de drywall. A solução normalmente é água filtrada limpa, às vezes misturada com aditivos para melhorar a adesão. As gotículas são ultra finas e distribuídas uniformemente, para que
não deformem ou perturbem o painel enquanto ele se molda. Graças a essa etapa controlada de pulverização, o produto mantém uma estrutura uniforme e um acabamento de superfície mais liso. Depois disso, as bordas do painel de drywall são moldadas com precisão por máquinas especializadas, criando contornos limpos e iguais. Essa etapa dá ao produto bordas bem acertadas, facilitando a união e instalação em canteiros de obra. Quando o painel de drywall está totalmente formado na correia transportadora, ele se move para a área de corte automático. Ali, sensores medem com precisão o comprimento de cada painel e enviam sinais para as lâminas industriais entrarem em ação em perfeita sincronia. As lâminas afiadas funcionam ininterruptamente, cortando as chapas em tamanhos padrão como 2,40 m ou 3 metros, dependendo das necessidades de produção. A velocidade de corte é calibrada com cuidado para evitar fissuras ou deslocamentos de superfície. Depois disso, cada painel de drywall é separado e organizado de forma limpa sobre correia para seguir para a etapa seguinte. Graças a esse sistema avançado de corte, o produto final sempre atende a padrões consistentes de qualidade. A etapa seguinte é crucial. Cada painel de drywall é dobrado de modo que o papel envolva firmemente o núcleo de gesso interno. O sistema mecânico utiliza braços elevadores e guias automáticos para dobrar a chapa em movimento com alta precisão. Quando o papel se fecha sobre ela, forma uma cobertura resistente que mantém o gesso no lugar e protege a superfície de rachaduras. Sem essa camada de papel, o gesso se esfarelaria facilmente, dificultando o transporte e instalação. Ao mesmo tempo, o papel cria um acabamento liso que torna a pintura ou a aplicação de azulejo muito mais fácil mais tarde. Depois disso, os painéis de drywall são levados para uma câmara de secagem massiva para remover qualquer umidade residual que permaneça no núcleo. No interior, a temperatura é mantida entre aproximadamente 300 e mais de 660 graus Celsius, dependendo da fase, e cada ciclo de secagem dura cerca de 30 minutos. O ar quente é distribuído uniformemente por todos os níveis, garantindo que cada painel seque de maneira consistente de dentro para fora. Essa etapa confere ao drywall a dureza e resistência necessárias antes de avançar para a fase final de acabamento e pintura. Quando os painéis de drywall estão secos e estáveis, eles seguem para a linha de selagem das bordas. Máquinas aplicam tiras especiais de papel ao longo dos lados de cada painel, tanto para proteção quanto para reforço de sua resistência. As bobinas de papel vêm pré-impressas com logotipos, detalhes do produto e padrões técnicos, rodando continuamente para manter toda a produção uniforme. Esse processo não só evita lascamento nas bordas durante o transporte, mas também dá ao fabricante reconhecimento de marca claro. Empilhadeiras transportam blocos terminados de drywall para a área de armazenamento, onde são organizados em pilhas altas. Graças a esse sistema, milhares de painéis de drywall podem ser armazenados de forma eficiente e prontos para atender grandes pedidos. A organização no armazenamento também torna o carregamento mais rápido e seguro. Quando um pedido chega, empilhadeiras carregam cada lote de drywall em caminhões especializados. A partir daí, a frota sai da planta entregando os painéis em canteiros de obra e distribuidores por todo o mercado. Uma vez que os painéis de drywall deixam a fábrica, eles são fáceis de instalar, graças ao fato de serem leves, duráveis e rápidos de trabalhar. Nos Estados Unidos, mais de 90% das casas hoje utilizam drywall para paredes interiores e tetos. O custo também é acessível, apenas alguns dólares por uma chapa padrão, o que o torna uma escolha popular. Sua conveniência e economia fizeram do drywall um material quase indispensável na construção moderna. Na Europa, a reciclagem de painéis de drywall tornou-se um processo comum e amplamente praticado. Em média, cada chapa dura entre 30 e 50 anos em um edifício. Existe também uma história curiosa envolvendo placas importadas da China que causaram polêmica nos Estados Unidos. Determinados lotes de drywall fabricados entre 2001 e 2009 foram associados à emissão de gases sulfurosos, corrosão de tubos de cobre e problemas de saúde. Embora essa seja uma exceção, o fato mostra como até um material tão comum pode ter impactos inesperados quando a matéria-prima ou o processo não seguem rigorosamente os padrões de qualidade. Quando uma estrutura é demolida, o drywall não é simplesmente descartado como lixo comum, ele é coletado para reciclagem.
Isso permite que os trabalhadores desmontem e classifiquem o material, dando-lhe uma nova vida como parte de construções sustentáveis. Depois de coletado, o material de drywall é transportado de volta a plantas de reciclagem em volumes que chegam a dezenas de milhares de toneladas por mês. O drywall reciclado custa de 2 a 3 vezes menos do que o gesso extraído de pedreiras. Além disso, pode ser reciclado até 10 vezes, mantendo quase a mesma qualidade. O drywall reciclado é erguido e carregado em britadores industriais. As chapas são moídas até virar pó fino. A partir daí, o material segue para processamento adicional, preparando-o para se tornar o ingrediente bruto de novos painéis de drywall. Diferente do que ocorre nos Estados Unidos, a Europa desenvolveu tecnologia de reciclagem avançada, que permite adicionar papel reciclado às placas de drywall. Essa técnica não só fortalece a aderência do produto, mas também reduz a quantidade de matéria-prima que precisa ser extraída. O papel reciclado vem principalmente de resíduos industriais e domésticos, cuidadosamente separados para remover impurezas. Quando combinado ao gesso, cria um material de construção que é, ao mesmo tempo, resistente e ambientalmente amigável. Depois disso, o gesso reciclado e o papel processado são alimentados em um sistema moderno de mistura. Esses componentes são combinados com água e alguns aditivos para melhorar a resistência à aderência. O resultado é uma slurry homogênea, pronta para ser prensada em novos painéis de drywall. No âmbito da reciclagem, vale destacar que o papel que reveste as placas, e que muitas vezes se pensa apenas como empacotamento, pode também vir de papel reciclado pós-consumo. Em algumas fábricas europeias, o processo de reciclagem permite reutilizar papel de resíduos domésticos e industriais, integrando-o ao núcleo da placa, o que reduz ainda mais a necessidade de nova extração mineral. Ou seja, a placa de drywall pode se tornar parte de um ciclo circular bastante avançado. Uma vez misturada, a pasta de gesso é espalhada em uma camada larga, que a princípio ainda está mole e pouco formada. Sistemas de rolos e niveladores pressionam gradualmente, removendo o excesso de ar e alisando a superfície. Então, lâminas automáticas ajustam a espessura, garantindo que toda a chapa permaneça uniforme de ponta a ponta. Conforme avança pelos transportadores, a camada é prensada e nivelada várias vezes, transformando-se em uma chapa contínua. As longas tiras de drywall são conduzidas para uma máquina de corte automático, onde as lâminas acionam com um tempo preciso para dividi-las em painéis de tamanho padrão. Esse processo roda continuamente, assegurando que cada chapa seja uniforme em comprimento. Quando finalizados, os painéis de drywall são organizados em grandes fardos. Máquinas automáticas de empacotamento envolvem as bordas para proteger as superfícies e manter tudo seguro durante o transporte. Assim, o produto chega ao cliente plano, intacto e livre de danos. E essa é toda a jornada de como o drywall é fabricado. Das Américas à Europa, o drywall não está presente apenas na maioria das residências. Ele também pode ser reciclado muitas vezes para aliviar o impacto no meio ambiente. Um material que parece simples à primeira vista, na verdade carrega uma longa história de tecnologia e sustentabilidade. Se você achou essa jornada interessante, deixe um comentário e inscreva-se no canal para descobrir mais processos de produção fascinantes. Continue por aqui e descubra como milhões de vidros quebrados se transformam em vidro novo, ou veja como é feito o alumínio, um dos metais mais comuns no mundo todo.